No outono e inverno, com a chegada do frio, existe uma tendência a piorar os sintomas da bronquite e da asma. Então, as pessoas que já têm como recomendação do seu médico usar medicamentos devem fazê-lo de forma frequente e regular. Além disso, é muito importante os cuidados com a casa e o trabalho. Basicamente, ter uma boa ventilação e uma boa insolação. Também é importante manter uma limpeza adequada do quarto e da casa. Essa época de inverno e a época da floração são as épocas que mais provocam crises e sintomas dessas doenças. E, na verdade, boa parte dos pacientes, eles precisam, para a época de inverno e primavera, eles precisam de um ajuste do tratamento. O objetivo é deixar com que a pessoa fique o ano inteiro bem, com a menor quantia de sintomas possíveis, menor número de crises possíveis. Boa parte das vezes sendo necessário um aumento da medicação durante o inverno e a floração. Mas aí o tratamento ele acaba sendo personalizado para cada caso, para cada situação. E aí o paciente acaba tendo que ter um médico que o acompanhe durante o ano inteiro. Na verdade, as consultas, o número de consultas é muito variável de cada caso. Tem pacientes que precisam consultar uma vez por ano, outros 2, outros 3 a 4 vezes. Varia muito de como o paciente está. Mas o paciente, o ideal é que ele escolha um médico que vá ser o médico responsável por ele, e esse médico vai acompanhar essa pessoa com uma programação assim de, passando bem, volta uma vez por ano. Se precisar, volta antes para tratar as crises, que é justamente nessa época. Doutor, e os principais sintomas, então, tanto para DPOC e para bronquite, são os mesmos e existe tratamento? São. Os sintomas basicamente são muito parecidos, que é o quê? A maioria das pessoas tem tosse, falta de ar, chiado no peito, respiração pesada, pode ter secreção, catarro. Os sintomas mais comuns são esses, e normalmente, por exemplo, são sintomas que vão iniciando aos pouquinhos e tem uma evolução prolongada de semanas ou muitas vezes de meses. Isso é o que chama atenção. As duas doenças têm tratamento, e aí o termo que melhor se adapta a isso é controle. O que não existe para DPOC e asma é cura. Não existe, por exemplo, se tu tem uma pneumonia, infecção, toma um antibiótico tantos dias, trata, cura. Aquela pneumonia nunca mais vai voltar. Asma e DPOC é diferente, não tem cura. O que tem são medicamentos para diminuir os sintomas. A quantia de medicamento que a pessoa vai utilizar varia muito de acordo com os sintomas, e o próprio paciente, ao longo dos anos, vai ter época que ele vai ter mais medicamentos, vai ter épocas que ele vai ter menos medicamentos, vai ter épocas que ele vai estar sem remédio e sem sintomas, e vai ter épocas que mesmo com os remédios ele vai ter sintomas. Segundo o médico pneumologista, a bronquite é uma doença dos fumantes. É uma inflamação dos brônquios que impede a chegada do ar aos pulmões. A forma aguda é causada por vírus e bactérias. A crônica é recorrente e não necessariamente fruto de infecção. Seus principais sintomas são tosse seca, com chiado seguida por tosse, com a eliminação de catarro, dor no peito, fadiga, mal-estar e febre. Pode estar ligada a alergias e é agravada com o fumo ou o contato com fumantes. O paciente tendo algum sintoma mais crônico, ele tem que procurar atendimento médico com o seu médico de sua escolha para fazer uma investigação, e ele tem que entender que, na verdade, ele precisa, assim como pessoas que têm pressão alta, que a grande maioria começou a tomar remédio para pressão, é o resto da vida tomando remédio para pressão. E isso não faz mal para a pessoa. Que muitas vezes a pessoa fica com medo de que o remédio vá viciar, vá fazer mal. Isso não é uma verdade. Hoje em dia os tratamentos são muito seguros. O grande problema são os pacientes que interrompem o tratamento por conta, achando que estão curados, que a doença está resolvida. E aí volta a fazer crise, volta a ficar mal.
Já a bronquite crônica não necessariamente é causada por uma infecção e geralmente faz parte de uma síndrome chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, como explica o médico. DPOC é o que antigamente se chamava de enfisema e bronquite do cigarro, que basicamente é o envelhecimento pulmonar provocado pelo cigarro, mas como existia dois termos, as pessoas vinham consultar e um médico falava que era bronquite, consultava com outro, ele dizia que não era bronquite, que era enfisema, isso gerava muita confusão, então foi criado um termo que unisse as duas coisas, que é a doença pulmonar do cigarro. Com esses cuidados e dicas, podem-se amenizar as doenças típicas de inverno. Algumas não têm fuga, como as gripes, mas o cuidado e tratamento é fundamental para a cura.